Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fonte bem específica. É uma transcrição longa de uma live lá do canal Dois Santos Games. Exatamente. Basicamente, o que a gente tem é a perspectiva de um jogador, né? Um cara bem veterano, criador de conteúdo, falando muito sobre as experiências dele, as frustrações também, com MMORPG Albion Online. Mas olha, tem uns desvios bem interessantes para a vida pessoal dele no meio. É isso. E a nossa missão aqui é tentar extrair os pontos-chave, sabe? As ideias principais dessa conversa toda. Vamos focar no que ele pensa sobre o PVP, o combate jogador contra jogador, e também naquelas mudanças recentes no Albion que deram o que falar. E, claro, os desafios que ele enfrenta, né, como criador de conteúdo focado num jogo só. E se preparem porque tem umas histórias ali bem inesperadas. Certo? Vamos lá, começando a desembrulhar isso. O jogador descreve o Albion Online com uma paixão bem visível, né? Principalmente aquela dinâmica do PVP full loot. Ah, sim. Aquilo de você poder perder tudo que tá carregando se for derrotado por outro jogador. É tenso. Exato. E ele fala muito da adrenalina de gankar, né? De emboscar outros jogadores, pegar o loot deles. Aquela coisa da perseguição, da fuga. É, e ele até cita uma música, né? Algo como: meu prazer é roubar mesmo que cause um escândalo, roubando seu loot com total satisfação. Isso, tipo, captura bem essa intensidade toda do jogo. O risco alto, a recompensa alta. Total. Mas essa mesma intensidade parece alimentar frustração dele, principalmente com o que ele vê como desequilíbrios no jogo. Pois é. Uma parte bem grande da conversa é sobre a arma que ele mais usa, o arco, o bow. Ele curte o estilo, dá pra ver, mas, nossa, as queixas são muitas. Muitas mesmo. Ele sente que o arco está muito atrás de outras armas que são populares, tipo o machado de guerra, o Battle Axe, ou umas builds de bruxo de Warlock. A crítica principal dele, pelo que eu entendi, é que o arco não tem as mesmas ferramentas, sabe? O machado de guerra, por exemplo, ele diz que tem mais mobilidade, mais dano constante, até cura. Ele chega a falar que o arco não tem a metade do que o machado tem. Nossa! E ele detalha bem, né? Fala da dificuldade contra builds de gelo, frost, ou contra o próprio machado. Chama os jogadores de machado de complete machines, tipo máquinas completas, pela versatilidade. E menciona até tipos específicos de arco, como o Badon e as dificuldades com ele. E reclama de umas habilidades pontuais de outras classes. Uma que ele chama de esquilo, que parece que atrapalha ele bem na hora H. Isso mostra um nível de detalhe, né? O quanto esses jogadores dedicados conhecem o jogo a fundo. É impressionante. Com certeza. E essa frustração toda com o balanceamento das armas, ela contrasta de um jeito interessante com a filosofia dele sobre equipamento, sobre o IP, o poder do item. Verdade. Ele fala que prefere usar equipamento mais baixo, né? Tier 4.2, 5.2, 6.1, em vez do mais forte possível, o 8.3. Exato, e a justificativa é bem essa que você falou. Ele não quer usar 8.3 para, nas palavras dele, ficar matando rato, ou seja, jogador muito mais fraco. Isso, ele prefere a superação. Pegar um set mais fraco e lutar contra gente do mesmo nível ou até tentar derrubar alguém mais forte. É o desafio que ele busca. Aí tá o ponto-chave, eu acho. O valor que ele dá para essa superação, para o desafio que ele mesmo se impõe. Não é só ganhar, é como ganhar, né? Exatamente. E essa mentalidade de buscar a dificuldade, a maestria, torna as críticas dele às mudanças recentes ainda mais compreensíveis, eu diria. Porque ele sente que estão tirando justamente esse desafio. E é aí que a conversa esquenta mesmo. O streamer fica, assim, visivelmente muito descontente com as mudanças recentes da desenvolvedora, a SBI, a Sandbox Interactive, e o principal alvo é a introdução daqueles pacotes pagos para comprar pontos de aprendizagem, os LP. Um pouco melhor isso para quem talvez não conheça tão a fundo. Claro, os LPs, eles aceleram muito o progresso das habilidades no jogo, sabe? Principalmente coleta e fabricação, o crafting. E tradicionalmente, para ganhar LP, você precisava de tempo de jogo ativo, geralmente com assinatura premium. Ou seja, era algo ligado ao tempo e dedicação no jogo. Exato. E agora, poder comprar LP direto com dinheiro para ele. E para muitos veteranos, isso é visto como uma quebra na filosofia do Albion. Quase um Pay to win, ele usa essa expressão? usa, ou no mínimo um pay to progress, pagar para progredir mais rápido.
Ele acha que isso tira o valor do esforço, sabe? Que antes era necessário. Ele fala que assim, nego vai pegar T8 rapidinho, T8 é o nível máximo dessas skills, e que o jogo fica descaracterizado. Chega a comparar com o jogo de celular, né? Onde você paga para acelerar tudo. Isso. E ele critica a SBI por, na visão dele, tá ouvindo demais quem reclama da dificuldade. Aquela coisa do, ai, que jogo difícil, ai, tá doendo minha mãozinha, como ele diz. E que a empresa estaria, na expressão dele, abrindo as pernas para fazer dinheiro fácil, mesmo que isso comprometa a identidade mais hardcore do jogo. Isso levanta aquela questão clássica dos jogos online, né? Como é que você equilibra atrair gente nova, talvez mais casual, sem frustrar a base antiga que gosta do desafio? E até onde vai a monetização antes de, azedar a percepção da comunidade? Precisamente. E não é só essa mudança dos LPs que incomoda ele, não. Ele também critica forte a mudança nas masmorras de grupo, as Group Dungeons. Ah, sim. Antes elas eram abertas, né? Podia rolar PVP lá dentro enquanto você fazia o conteúdo PVE. E agora? Agora elas fecham automaticamente depois de um tempo, igual as masmorras solo já faziam. Mesmo com a promessa da SBI de melhorar as recompensas lá dentro, o loot e a fama. Mas para ele o problema não é a recompensa, é a falta de risco, né? Exato. Ele questiona. DG de grupo é a coisa mais segura de se fazer hoje em dia, aí vão melhorar o loot e botar pra fechar. Safe, bro. Pra ele isso tira toda a tensão, toda a emoção. Transforma uma atividade que tinha risco e recompensa numa coisa segura, previsível, o oposto do que ele acha que Albion deveria ser. A conclusão dele parece bem pessimista, então. Que o jogo tá ficando fácil demais. Sim, cada vez mais fácil, perdendo a essência. Ele até prevê um impacto na economia do jogo. Diz que se o dinheiro, a prata e os recursos ficarem muito fáceis de conseguir, tudo vai desvalorizar no mercado interno. O esforço perde valor. Mas a análise dele não para só no jogo, né? Ela vai para um lado bem pessoal também. Vai, e de uma forma surpreendentemente honesta, eu achei. O streamer admite, assim, abertamente que tá sentindo um desgaste enorme, um burnout mesmo com o Albion Online, depois de 5 anos jogando e criando conteúdo. 5 anos é muito tempo focado numa coisa só. Demais. Ele fala, chegou a um ponto que eu não consigo mais jogar Albion Online. Eu não tenho prazer, já não consigo já há muito tempo, né? É bem direto. Nossa, que franqueza. E ele diz que joga por obrigação, então. Se sente refém. Exatamente essa palavra que ele usa, refém. A explicação dele é: quando você começa a streamar e criar vídeo no YouTube de um jogo, você fica refém. Porque quando você faz um conteúdo de outro jogo, ninguém ou poucas pessoas assistem. É o dilema do criador de conteúdo nichado, né? Fica preso àquele público específico. Totalmente. Ele até menciona que estava curtindo jogar outro MMORPG, o Throne and Liberty, achando muito foda, se divertindo no PVP lá, mas quando ele fazia live desse jogo, a audiência caía muito. A paixão pode mudar, mas a dependência que se cria da comunidade, da monetização, torna a mudança muito difícil. Que paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala desse cansaço, dessa sensação de estar preso, a interação com a comunidade na live é constante. Ele tá lá respondendo perguntas sobre build de arco de guerra, de lança. Sim. Mesmo falando do burnout, ele tá ali, dando dica para iniciante, falando de rota para progredir, tipo ir para solo dungeons ou para Mist, começando na Yellow Zone Mist, que são áreas mais seguras para aprender. E promovendo o Discord dele, sorteio de Premium. Pois é. Sorteio semanal de 7 Days Premium mostra que o esforço para manter a comunidade engajada continua, mesmo com a motivação pessoal baixa. É um equilíbrio muito delicado, né? Gerenciar a própria energia, as demandas da profissão, as expectativas do público que ele mesmo ajudou a criar. A honestidade dele sobre o burnout é forte, mostra as dificuldades dessa carreira. E como se não bastasse essa complexidade toda do jogo, do burnout, da vida de streamer, a conversa ainda dá umas guinadas para a vida real dele que são, totalmente inesperadas. É verdade. São os momentos que quebram completamente o ritmo da discussão do jogo. Ele começa a contar com bastante detalhe até como foi parar sendo entrevistado pela Globo News e pela CNN. Pera aí, Globo News e CNN? Mas por quê? Por causa de um furacão. Um furacão que atingiu a Flórida, onde ele mora. Ele conta que um amigo que trabalha na Globo passou o contato dele e, de repente, estava lá ele dando entrevista. Caramba, que história. Ele até mostra um clipe da reportagem, ele no quarto, falando da situação, uma experiência bem marcante que, segundo ele, fez o Instagram dele bombar. Imagina, é uma daquelas coisas malucas da vida, né? Uma conexão inesperada entre o mundo online e o mundo real. Totalmente. E não para por aí.
Ele também mostra um pouco de conteúdo de um outro canal que ele tem no YouTube, o Vida Leiga TV. Ah, Vida Leiga TV. O que tem nesse canal? É focado na vida dele nos Estados Unidos, bem diferente do conteúdo de jogo. Ele mostra vídeos do trabalho dele numa empresa de limpeza, tipo limpando um porão que inundou depois do furacão, e também compartilha umas memórias, vídeos de lugares onde ele morou. Que legal. Mostra um outro lado dele, então. Sim, tem um momento bem pessoal, ele mostrando um estúdio pequeno, onde ele morou sozinho pela primeira vez lá nos Estados Unidos. E ele descreve a emoção daquele momento, sabe? A primeira vez que eu tava morando sozinho nos Estados Unidos. Aquela sensação de aventura, caralho, consegui, mano. São essas coisas que humanizam, né? A pessoa por trás do microfone. Com certeza. Dá um contexto maior para entender quem é essa pessoa que está ali falando com tanta paixão e frustração sobre o Albion e sobre as dificuldades de ser criador de conteúdo. Então, juntando tudo isso que a gente analisou da transcrição do Dos Santos Games, o que fica? Para mim, emerge um retrato bem complexo, né? Uma paixão muito grande por um jogo, mas que está ali lado a lado com uma frustração enorme com as mudanças, com a direção que o jogo está tomando. E em paralelo, aquela pressão constante, o desgaste da vida de criador de conteúdo online, que ele expõe de forma tão crua. As críticas dele às mudanças no Albion, a venda de LPs, as masmorras que ficaram seguras demais, elas ecoam debates que a gente vê em muitas comunidades de jogos online, né? Com certeza. Onde fica a linha entre monetizar o jogo de forma aceitável e o tal do pay to win? Como manter o jogo acessível para novos jogadores sem tirar o desafio que os veteranos tanto prezam? E como preservar a identidade original de um jogo que está sempre evoluindo? São perguntas difíceis. E a vulnerabilidade dele ao falar do burnout, de se sentir refém do próprio sucesso naquele jogo específico, nossa, isso abre uma janela importante para os desafios dessa profissão, né? Que muitas vezes ficam invisíveis para o público. O custo pessoal que isso pode ter. No fundo, essa transcrição mostra um cara com muitas camadas. Um jogador muito experiente, super investido no Albion, um criador de conteúdo tentando navegar essa profissão complicada, e uma pessoa com experiências de vida bem diversas e marcantes fora do jogo, como essa história do furacão, as memórias do Vida Leiga TV. Fica então talvez uma questão para a gente pensar, que essa análise levanta. Como é que esses jogos online já estabelecidos, tipo Albion, podem continuar evoluindo, se adaptando ao mercado, sem alienar ou descaracterizar a experiência para aquela base de jogadores mais antiga, mais dedicada, aquela galera que ajudou a formar a identidade do jogo lá no início? E, conectado a isso, que equilíbrio é possível, né, entre a paixão pessoal, a motivação de um criador de conteúdo e as expectativas da comunidade, das plataformas que às vezes são esmagadoras? Onde que fica a linha entre o prazer e a obrigação? E como gerenciar isso sem se esgotar? São reflexões bem pertinentes que essa fonte nos deixa.